de Jeremias, versículo 8, Deus diz a mão de Jeremias assim para o povo: olha, eu bem sei o pensamento que tem a respeito de vós. É pensamento de bem e não de mal, para dar o fim que vocês estão desejando. Mas para que isso aconteça, é necessário se lembrar do Senhor no dia da tua mocidade. Eclesiastes fala isso. Para quê? Para quando vier os dias maus, não ter que lamentar, não ter que reclamar. Porque você não buscou. É aquele detalhe. Só indica quem confia. E só é atendido aquele que Deus vê, que tem o coração voltado para Ele. A adolescência é linda. A irmã Vilma já foi adolescente, já foi jovem. Eu não nasci com 68 anos não, viu, queridos? Não tem vergonha de dizer idade, porque é verdade mesmo. Porque eu não vergonha por quê? Olha, a adolescência é a primavera da vida. A adolescência é a primavera da vida. A mocidade é o verão da vida. Olha que coisa linda. Quando vamos chegando na casa dos 40 até 60 anos, estamos no outono da vida. Agora, depois disso, meu filho, é inverno e acabou a história. Certo? Certo? Aí é aquilo, né? Fazer o quê? Deus estabeleceu as estações do ano. Se não estiver satisfeito, reclama com Ele, paciência. Espere em Deus. Olhe para as decisões, as escolhas. Não escolha segundo o coração, que enganoso é o coração do homem. Peça a direção em tudo. Senhor, uma coisa eu tenho certeza: houve um plano de salvação. E se eu for fiel até a morte, eu vou receber a coroa da vida. A estrada é longa, mas uma coisa é certa. Tem alguém que diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e digo: não temas que eu te ajudo. Tem um salmo que diz: bem-aventurado, mais que feliz, é o homem que tem o Deus de Jacó como seu auxílio. Queridos, buscar o reino de Deus e a sua justiça é lindo. Traz luta, problema, renúncia, traz. Mas todo aquele que renuncia pela causa de Cristo pode escrever e cantar o hino da vitória. Louvado seja Deus. Então seja firme, constante, venha para a casa do Senhor com alegria, ofereça mesmo a tua adolescência, a tua mocidade, toda a tua vida. Sabe por quê? Porque aqui na terra nós temos tempo limitado, é o tempo cronológico, mas no tempo de Deus é o Kairos, é a eternidade. E lá eu tenho certeza que no céu não tem o INSS não. Todos são jovens. Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Esse tema muito lindo. Então pode ficar tranquilo, se passar das 9 meia-noite eu termino. Capítulo 43 e o versículo 11, que é o tema mesmo, e diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Quem concorda, aplauda Jesus Cristo. Interessante, quando a Fátima falou comigo e o Guilherme, aí eu fiquei numa situação, porque no sábado, dia 23, eu já tinha um compromisso e com a família da missionária Cátia. E dia de domingo, para que eu venha à igreja à noite, é difícil. Eu estou falando isso, irmãos, você não pensa que eu sou crente domingueiro, só vim de uma escola dominical. Não é isso não. Porque eu me mudei do Recreio para a Vargem Grande. E do ponto que eu desembarco na avenida, na Estrada dos Bandeirantes, até aonde eu moro, eu ando 1 quilômetro a pé, porque eu não tenho condução. E eu com esse problema na perna, graças a Deus, por isso que Ele está me dando força para caminhar, aí à noite eu não posso vir. Mas Deus tem me abençoado. Eu falei para o menino: não, em nome de Jesus, eu venho sim.
E hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor, tão agradecida por esta noite. Porque não tem coisa melhor que estar na casa do Senhor, irmão. Você viu que você ama, eu amo a Deus, nós amamos a Deus. Não é porque não tem nada bom na televisão. Não é nada disso não. É porque o primeiro dia da semana, já vamos começar a semana louvando, adorando a Deus, para que tudo corra bem. Aleluia. É ou não é? Então, quando foi na quinta-feira, eu acordei 4h15 da manhã. Eu tenho o hábito de levantar e olhar a hora. Era 4h15 da manhã e eu comecei a meditar no capítulo 43 e principalmente o tema. Aí eu olhei e disse: Jesus, me ajuda. Eu quero estar na posição de Davi quando ele declarou: o Espírito de Deus falou por mim, a palavra do Senhor esteve na minha boca. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 1. E quando eu tornei a olhar para o versículo 11 do capítulo 43, o Espírito Santo me mostrou algo glorioso. A primeira coisa que ele me mostrou, quando Deus começa a falar, ele se apresentando. Ele está se apresentando. Primeira pessoa do singular, não é isso? Não é? Depois, uma identificação. Ele vai se identificar. Quem é ele? Eu sou o Senhor. E uma declaração: sem mim não há Salvador. Tá bom? Aleluia. No final. E aí? E agora? Ele é o que é. Aleluia. Ele que faz acontecer. É ele quem abre o mar para você passar, para que venhamos a passar. É ele que derruba todas as fortalezas que Satanás levanta para impedir a nossa caminhada. É ele que desfaz a nuvem negra para que não haja temor nem pavor em nossas vidas. Por quê? Porque ele é o Senhor e sem ele não há Salvador. Aleluia. Mas quando o profeta Jeremias recebe esta mensagem aqui e passa para o povo, Deus falando através dele, por causa de quê? Por causa da idolatria do povo de Israel. Gente, eles enveredaram por um caminho tão cruel, tão terrível, a ponto de Deus dizer: eles não estão me querendo, eles me rejeitaram. Que loucura, né? Rejeitar a Deus. Sem Jesus nós não vivemos, nós vegetamos, porque Ele é a verdadeira vida. Aleluia. E quando nós lemos lá o livro de 2 Samuel, Reis, Crônica, que a crônica é a repetição, é os espíritos dos reis que reinaram em Israel e lá em Judá, nós vemos quantos reis eles pecaram pela idolatria, levando o povo todo a se desviar do Senhor. E Deus então lança juízo, irmãos. E Ele é tão misericordioso que quando Ele lança o juízo, Ele ainda dá tempo para que o homem venha se consertar. Porque Deus não tem prazer de punir o homem, não tem. Nós aqui buscamos este caminho de juízo. E eu vou citar somente um rei. Não é Salomão, não é Davi, nada disso. Acaz. Pecou e pecou feio. E além de pecar do jeito que ele pecou, ainda foi pedir socorro ao rei do Egito. Por isso que lá em Isaías 31 diz dos filhos rebeldes que descem ao Egito para pedir socorro. Por quê que eles foram pedir socorro? Por causa da fama do Egito. Tinha os cavalos mais velozes. Carros. Aonde eles chegavam, eles arrasavam tudo. Ora, se temos um Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê, tudo executa, para que eu vou pedir socorro ao deputado, ao senador, ao presidente? Para quê? Para quê? Se temos um Deus que nos ajuda. Aí o que acontece? Deus lança um juízo sobre eles. Rei de Nínive, que ia acabar com eles. Mas aí o que acontece? Israel pecando, e Judá também pecando, procedendo da mesma maneira. Aí o que acontece? Vira aquela bagunça. Mas isso tudo tem um início. Aonde que nós vemos isso? Quando Moisés estava lá no monte,
falando com Deus e Deus falando com ele, dando as leis, o povo que embaixo estava fazendo o quê? O que Arão fez? O bezerro de ouro, e o povo começou a adorar, dizendo que aquele bezerro de ouro era o Deus deles que tinha tirado eles do Egito. E enquanto eles estavam adorando a Deus, Deus dizia ao meu povo, quando eles enveredaram por esse caminho, Moisés, o teu povo, porque a natureza humana, a natureza carnal, que só tende para as coisas que não prestam. E Deus faz isso. Aí ele chama em juízo, e diz, não, eu vou te entregar na mão de uma nação, que vocês vão ver a diferença do que é servir a Deus e do que é servir ao homem. Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? Misericórdia. O homem não tem misericórdia. O homem não tem, mas Deus tem misericórdia. Então, quando Deus declara que para que Ele é o Senhor, Ele está dizendo com todas as letras, olha, se eu não fizer, mas ninguém vai fazer, não adianta. Você vai correr norte, sul, leste, oeste, do Iapoque ao Chuí, e nada vai acontecer, porque eu sou Deus, eu realizo, eu faço como quero, quando quero, quem quero, porque eu sou Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em toda a história de Israel, a gente vê como que o povo foi ingrato. E hoje é diferente? Hoje é diferente? Deus quer que sejamos prósperos. Ele quer? Quer. Ele quer. Mas não é essa prosperidade que é pregada por aí, não. Deus tem desejo na prosperidade dos seus filhos. E Deus sente alegria quando o anjo da prosperidade busca a santidade, busca ter uma vida com Ele, em temor, em tremor, obediência, submissão. Porque quando Ele diz que Ele é o Senhor, Ele está dizendo, eu vou se submeter ao meu senhorio. Vai ser como eu quero. Vai ser como eu quero. Eu planejei que você viesse ao mundo, e dentro desse plano há um propósito. E qual é o propósito? É me amar sobre todas as coisas, buscar o meu reino e a minha justiça, para que todas as coisas sejam acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós levantamos os nossos olhos com o coração lá no céu, pedindo a Deus a graça, a misericórdia, em qualquer situação, eu creio, pensamento meu, não sei se vocês vão concordar, mas é um pensamento meu, Deus é poderoso de parar o universo para te abençoar, meu filho. Creio, Jesus. Eu creio. Ele é poderosíssimo para fazer isso. Por quê? Porque Ele é Senhor. Quando Deus chama Moisés, e diz, olha, vai lá, fala para Faraó que eu quero que meu povo vá embora. Moisés, claro, atitude do homem. Eu? Vou nada. Do jeito que esse homem é, ele vai me ouvir? E ainda tem mais. Eu vou dizer o que para ele? Quem que me enviou? Qual a autoridade que mandou eu falar com ele? Que autoridade é essa para vir lá falar com o Faraó? E foi criado no palácio, com toda a cultura do Egito, porque Moisés ele era estadista. Ele cuidava das coisas de Faraó. Creio, Deus lindo como é, parou, olhou para Moisés, pensou, não vou discutir com ele. Moisés, vai lá, diz a ele que eu sou te enviou. Vai lá, diz para ele, eu sou o que sou, te enviou. Fala com ele. Mas ele vai endurecer o coração, ele não vai obedecer não. Porque Deus queria provar o povo de Israel e mostrar para Faraó que com todo o reinado dele, toda a autoridade dele, tinha uma autoridade maior sobre ele, que é Deus. Glória a Deus. Então, quando você lê essa declaração de Deus, eu sou o que sou, ele é o quê? Qual a imagem que você faz dele no teu coração? Soberano, o Todo-Poderoso,
aquele que salva, que cura, liberta, transforma, aquele que exalta, aquele que abate, ele mata, ele dá vida, ele faz a ferida, ele cura, ele te movimenta de um lado para o outro, você fica sem entender, porque ele é Deus e acabou. Fazer o quê? Fazer o quê? Então nós vemos que na soberania de Deus, ele nos propõe tudo que é de bom e de melhor para as nossas vidas. Verdade. É muito lindo quando o Espírito Santo diz assim, ó, e se hoje, não é amanhã não, o amanhã não existe. O amanhã não existe. A semana tem 7 dias. Mas tem 2 dias da semana que você não tem mais que se preocupar. Hoje que passou pelo volta e amanhã você não sabe se chega lá, para que vai se preocupar? É ou não é? E se hoje ouvirdes a minha voz, ou seja, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Por quê? Tem muita gente contendendo com Deus. Tem muita gente brigando com Deus, não querendo aceitar a vontade dele, não querendo se submeter a ele. Mas tem uma notícia linda, ótima, maravilhosa. Bater de frente com Deus é perda total. Bater de frente com ele, querido, é perda total. Então melhor é obedecer do que sacrificar. É ele que peleja as nossas pelejas. Glória a Deus. Gosto muito de um canto que diz, vamos lá usar Deus falando, é meu, dele, somente meu todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Sossega o coração. É o seu Deus, que é. Jesus disse que é para Jairo. Disse que é para Jairo. Jairo vai lá buscar o mestre, que a filha estava naquela situação. Aí de repente vem aquele homem, tem os arautos da desgraça, paga para dar má notícia, gosta de dar má notícia. Chega assim, Jairo, não importuna mais o mestre não, não importuna não, deixa o mestre em paz, porque a tua filha já morreu. Jesus olha para Jairo e diz assim, Jairo, não temas, crê somente. Não temas. Olha, tem que ter cacife, tem que ter autoridade de Deus para dizer não temas. Não, ela não vai morrer não, ela vai viver. Deus, Jesus falando para a gente. Aí o que Jairo fez? Tranquilizou o coração. Porque quando nós sabemos o Deus que nós servimos, por maior que seja a luta, nós nos aquietamos porque Ele é Deus e não tememos, sabemos que Ele vai entrar na peleja e vai dar vitória. Aleluia! Ele vai dar vitória. Agora, por que Ele vai dar vitória? Porque nós merecemos? Somos bonitinhos andando na moda? Não, porque Ele é Deus e quando você pede a Ele, é porque você confia que Ele tem poder para fazer e é isso que Ele quer ver na gente. Não é? O será, quem sabe? Pode ser não. Deus é. Ele faz porque Ele é Deus. Aleluia! E Ele diz, sem mim não há Salvador. E não há mesmo, não há Salvador. Quando lemos lá em Gênesis, capítulo 6, aquela desgraça toda que aconteceu, que eu costumo dizer foi a pior tragédia que podia acontecer no universo, foi quando o homem desobedeceu a Deus e percebeu a situação dele. O que ele fez? Correu, pegou lá aquela folha de figueira, conforme diz a palavra, e fez uma roupinha. Ai, pelo amor de Deus, aquela roupa ridícula. Que história é essa? Horrível. Que isso? E Deus, quando viu aquela situação, Deus já sabia. Deus é onisciente, onipresente de poder. Ele sabe do fim das coisas antes que aconteça. Ele sabe de tudo, não adianta. Aí chama Adão. Adão estava escondido. Quem te mostrou que estava nu? Diz o relato que Deus os vestiu de quê? Mas fez uma vestimenta para eles. Teve um sacrifício. Teve um sacrifício. Que simbolizava o quê? Simbolizava o quê? A morte de Cristo. Não é a folha da figueira, da parreira. Não, não é não.
É o sangue de Jesus, porque sem Deus não há salvação. E Jesus é o quê? Não é o Filho de Deus que veio a este mundo, se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. É por isso que nós, sinceramente, temos que falar em alto e bom som. Nós não tememos, pastores, nós não tememos o diabo. Agora tem uma coisa, para que isso aconteça, tem que ter vida com Deus. Tem que ter vida com Deus, porque nem o Filho de Deus desafiou ele, Satanás. Pelo contrário, foi para dentro da palavra. Está escrito. Não é isso? Aí eles fazem aquela roupinha, Deus vem, veste eles, porque, como Deus usa o profeta Isaías, e é bem claro que a justiça do homem é por trapo de imundícia, mesmo não vale nada. Não vale nada. E há uma promessa. Vai lá para o verso 3 de Gênesis, capítulo 15, está ali uma promessa, que Deus enviaria a quem? Aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Esse Jesus lindo, maravilhoso, que na plenitude dos tempos havia somente uma língua, o povo falava uma língua só, era o grego coideiro, o povo falava. Período de paz. O Jesus é o príncipe da paz. Quando ele nasceu, o anjo vem e anuncia a Maria que ela iria ter um filho. E ela, claro, muito surpresa, como se fará isso? Como se fará isso se eu não conheço o varão? Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. E você vai ser gerado no teu ventre, será chamado Filho de Deus. Ele salvará o seu povo. Aí você para e pensa, Senhor, que teu Espírito desça sobre mim e me envolva e gera em mim o Filho de Deus, para que eu tenha a minha vida transformada. É, irmãos, o nascer de novo é isso. Tira o coração velho de pedra, os pensamentos, irmãos, as atitudes cruéis que não tem nada a ver com o caráter desse Deus lindo, maravilhoso. Andar em obediência, porque estar com Jesus é alegria. Por que somos alegres? Estamos alegres e vamos continuar alegres. Por quê? Não dando importância aos problemas, não, pelo contrário. Pelo contrário, ainda que a luta venha nos trazer tristeza, situação, Jó declara que diante de Deus, na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Não é isso? E nós vimos que quando os reis de Israel pecavam e o juízo vinha, a coisa era feia. Mas quando ele se arrependia, Deus mudava o cativeiro. Deus mudava. De repente estamos no cativeiro. Eu falei para Jesus, Senhor, eu nasci perfeita, de repente me perguntou na situação, Senhor, qual é o meu pecado? E deve ser assim, aonde foi que eu errei? Disse isso para Deus. É, irmão, que de repente vem a prova mesmo ali, a prova nem é o castigo mesmo, e aí está dizendo que é obra do diabo. Deixa que Deus está apertando, sabe? Deus está espremendo, aí o diabo sai em nome de Jesus. Não vai sair não, porque quando Deus levanta a mão dele para abençoar, ninguém pode abaixar a mão de Deus. E quando levanta para Jesus também ninguém pode pedir. Não pode. Tem causas revogadas? Tem causas revogadas. Ezequias é um deles, Deus revogou a causa dele, mas só que ele não entendeu o que Deus estava falando. Ele apelou para uma situação. Como ele era da linhagem real, ele não tinha filhos. E se ele morresse? Ele se preocupou com se eu morrer, quem vai ser rei sobre Israel? Ah, meu Deus do céu, vamos ver lá o que Deus falou para Elias. Vamos ver lá. Ele apresentou aquele argumento todo, que ele era profeta, que fazia, acontecia aquela coisa toda. Deus falou, calma Elias, calma. Olha, eu tenho 7.000. 7 que não se prostraram e nem beijaram a imagem de escultura. E esses 7.000 estão esperando por você. Você vai ensinar eles que a tua caminhada ainda é longa. Viu? Olha aí. Olha aí.
na ignorância dele, na falta de conhecimento, apresenta isso para Deus. Olha, meu Deus do céu, uma coisa é certa, dentro dos planos de Deus já está tudo esquematizado. O homem que faz tudo de qualquer maneira, vai levando, criou, botou na cabeça e vai fazendo. E Deus, não. Se Deus revogasse a causa dele, ele não teria. Se Deus não tivesse revogado a causa dele, talvez ele tivesse colocado no mundo aquele filho terrível, Manassés. Não é isso? E se Deus tivesse recolhido ele, uma coisa é certa, já teria alguém para substituir e a linhagem ia continuar, irmãos. E quando Deus declara, eu sou Deus, e ele vai mais além, antes de mim não houve, e após? Não haverá. Haverá? Eu sou o que sou soberano, eu sou absoluto, eu sou poderoso, eu faço. A minha realeza é minha, a glória é minha. Ai daquele que queira discutir com o seu Criador. Ai daquele que queira fugir dos planos, não adianta. Fugiu daqui, vai para outro lugar, você vai encontrar Deus. Vai. A Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos mostra. Quando Jonas, naquele ódio, naquela ira dos ninivitas, pela perversidade, pela maldade, pela crueldade, eu não vou pregar em Nínive. Como que pode aquele povo tão cruel, tão perverso? Agora eu vou lá pregar salvação para eles? Vou nada. Então são grandes transtornos dentro daquele navio. Aqueles navegantes perderam toda a sua mercadoria, entendeu? Quando ele viu mesmo que a coisa estreitou para o lado dele, eu costumo dizer, Jonas não sabia nadar. Não sabia, pastores, não sabia. Tanto que ele disse logo, me joga no mar, porque eu não sei nadar, vou morrer afogado. E não vou lá em Nínive. Mas como Deus é aquele que sonda o coração do homem, ele sabe, fica quieto, calma. Já preparei um submarino. Classe única, somente um passageiro. Olha que privilégio. Olha que coisa boa. Que Deus lindo, maravilhoso. Aleluia. Olha só. Aleluia. Para não querer ir. Aleluia. Mas não adianta. Se Deus mandou, nem que você vá, faça e morra. Mas vai fazer. Deus determinou, planejou, mandou e você vai fazer. Não adianta. Não adianta. Deus é Está linda, Jesus. É lindo quando Deus se apresenta, quando Ele se declara aquilo que Ele é. Quer ver uma coisa, além do que eu fico imaginando? Eu vi até uma pregação sobre isso. Quando a Bíblia nos relata que Jesus, quando Ele foi sepultado, Ele desceu, foi aonde? Não é isso? Para tirar quem de lá? Aqueles que morreram na esperança viva dessa salvação. Os profetas recebiam a mensagem, mas não tinham noção. Isaías, então, o profeta messiânico, foi o que mais recebeu a mensagem sobre Jesus Cristo, tanto que é o Evangelho do Antigo Testamento. Agora imagina, Jesus chega lá e se identifica que ele era o Filho de Deus, aquele que os profetas anunciaram. Estava ali para resgatar os que morreram na esperança viva que um dia ele viria. Está lá Abraão. Jesus olha e disse: Abraão, o que você está fazendo aqui? Eu sou aquele que o Pai falou que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Quem abençoa quem te abençoa, amaldiçoa aquele que te amaldiçoa. O que você está fazendo aqui? Por quê? Abraão olha para ele, olha os olhinhos dele e diz: meu Senhor, porque eu sou amigo de Deus. Então vem para cá, Abraão. Vem para cá. Coisa linda, né? Jó, que essa coisa daí, Jó? Eu vi todo o teu sofrimento, tudo que você passou. E você disse algo que me alegrou muito. Você falou com muita convicção: eu sei que meu Redentor vivo, em breve vai se levantar da terra. Olha,
Passa para cá. Vê Ezequiel. Ezequiel, de imediato ele se coloca de pé. Perguntou por que, Ezequiel? Eu coloquei de pé para que tu possas falar comigo. E depois o Senhor falou para ele: Ezequiel, ponte de pé e falarei contigo. Aleluia. Jonas, Jesus olha para Jonas. Se Jesus pensasse como eu penso, Jonas estava de verde e amarelo na maior derrota do Brasil. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Jonas, o que você está fazendo aí? Ele ora assim: Senhor, do ventre do peixe eu clamei. Mas tu és tão misericordioso que hoje estou aqui te esperando para ir contigo. Glória a Deus. Jesus olha, vê lá aquele ladrão que clamou, pediu. Quando Jesus olha para ele: está aqui fazendo o quê? Senhor, eu te pedi, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E eu creio que é hoje que eu vou para esse reino. E vai por aí, querido. Você vai vendo para cada um. Malaquias, o que você faz aí? Eu sei, Senhor, que é um memorial. E naquele dia todos vão saber quem te serviu e quem não te serviu. E não é um memorial diante de Deus? É um memorial. Isso significa o quê? Deus não se esquece. Todo mundo pode se esquecer de você. Deus não se esquece. E ainda tem mais. Se você cometeu o erro, se eu cometer, vão se lembrar de mim pelo erro que eu cometi. E Deus vai se lembrar pela misericórdia dele. Pela misericórdia dele. E são nova a cada manhã. É ou não é? Deus não se esquece. Eu fiquei maravilhada quando um dia eu li que o nosso nome está escrito nas mãos de Deus. E é verdade, é verdade. Deus, no seu santo e imenso amor, como fora dele não há Salvador, ele prepara esse Jesus lindo, maravilhoso, que quando nós lemos Isaías 53, com o coração contrito, pedindo ao Espírito Santo: me revela, Senhor, esta realidade. Não é ler simplesmente por ler. Coitadinho de Jesus, ele morreu. Como a minha irmã me contou que quando ela aceitou Jesus, justamente 2 ou 3 dias, ela viu uma pregação sobre a morte de Jesus. Ela disse que chorou muito. Puxa, Jesus, logo que eu te aceitei, tu foi morrer? Logo agora que eu te aceitei, tu foi morrer? Mas essa morte nos trouxe vida. Essa morte nos trouxe vida. Pelo poder da morte de Jesus, a morte dele faz com que tenhamos vida e vida em abundância. Isso é tempo presente e tempo futuro. O tempo futuro é a eternidade, acabou. É lá para todo sempre diante de Deus, adorando, louvando, bendizendo, glorificando o nome dele. Quando você lê que Jesus, pelas chagas dele, fomos sarados, aí você diz assim: Jesus, eu estou tão enfermo. Mas o primeiro passo da cura é da alma. É da alma. Porque Deus quer tratar conosco em todas as áreas de nossas vidas. Espiritual, material, física, que é emocional, psicológica, profissional, família. Enfim, é todas as áreas. Relacionamentos, amizades. Deus, Ele tem prazer nisso. Mas como também nós deixamos. Porque a gente também nós não queremos. Quando não tínhamos Jesus, a vida é minha e ninguém tem nada com isso. E mal sabia que Deus estava olhando. Toninho, você não sabe de nada. Tem que me conhecer para poder aprender e saber como que a coisa é, como que a banda vai tocar. Porque não é como você está pensando, não. 2 coisas, está errado. Cantou errado e desafinou. Acabou. Não tem graça. É ou não é? Aí nós vimos que aquela coroa que ele recebeu, aquela coroa de espinho, sabe o que significava aquilo?
Em Roma, quando havia a luta daqueles gladiadores, o perdedor, olha só que coisa interessante, o vencedor recebia a coroa do perdedor. E o que você entende com isso? Qual o raciocínio que tem a respeito disso? Jesus vencedor, Jesus o vencedor, Satanás o perdedor. Aquela coroa de chifre para Jesus era a coroa que o diabo tinha colocado na nossa cabeça. E agora Jesus, como nosso Salvador, Ele nos dá o quê? Uma coroa de glória. É isso que Ele dá. Aquela situação que para o judeu é a maior vergonha para o judeu. É alguém ver a nudez dele, é a maior vergonha para o judeu. Mas aquele vitupério lá que ele passou foi para nos dar o manto da justiça, irmãos. Para aquele grande dia. Então Deus declara: eu sou o Senhor, sem mim não há Salvador. Não adianta, não tem Pedro, não tem Paulo, não tem João, não tem Joaquim, não tem Maria, Filomena, não tem não. O nome é Jesus. É Ele. E às vezes levamos a coisa na brincadeira. Levamos, está com temor de pelo mesmo. Porque no abrir e fechar de olhos, Deus pode nos surpreender. Deus está sempre surpreendendo para lágrimas de alegria, lágrimas de tristeza. Brincar com Deus não é bom. Não. É toda a reverência, todo o temor, todo o louvor, toda a adoração, toda a glorificação. Porque Deus, os atributos dele pertencem tão somente a Ele. Mas ninguém tem. Agora podemos ter o caráter dele, que coisa linda, né? Agora podemos ter o caráter de Deus. Os atributos não. Mas o caráter dele, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos ter. Por que nele, em Cristo, nós temos alegria? Por quê? Simples decifrar isso. Por quê? Você pergunta para ele: quem sou eu? Diz para mim, Senhor, quem sou eu? Você é aquela ou aquele que eu tirei das trevas e te trouxe para a minha gloriosa luz. Me dei do meu espírito, para que tu sintas a alegria de viver, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Não é Ele que nos tira das trevas? Não é Ele que escreve nosso nome no livro da vida? Não é Ele que nos dá o Espírito dele? Agora, por que Ele dá o Espírito dele? Porque a promessa foi o Pai quem fez. Foi o Pai. Provérbios capítulo 1, verso 23. Converteis para a minha repreensão. Abundantemente derramarei sobre vós. Não é parte do meu Espírito. E vos farei saber as minhas palavras. Aleluia! Aí, chega aquela conclusão: Senhor, quem és tu? Pastor Jorge, ministério aqui. O senhor concorda comigo que Deus é incompreensível? Sabe por quê? Não é naquele fator dele não me compreender. É no fator de nós não entender ou compreender aquilo que ele faz no mistério dele. É nesse tocante. Porque ele nos compreende sem abrir a boca. Ele já sabe. Agora nós compreender e entender, a menos que o Espírito Santo revele isso. Porque do contrário não. Meu Deus, eu quero te conhecer. Já falou, antes eu ouvia falar, agora eu te conheço, estou te vendo. Agora eu quero te ver, eu quero ter uma intimidade contigo. Irmão, e só tem intimidade quem tem relacionamento sério. Quem tem relacionamento sério. Porque como que você vai conhecer uma pessoa se você não convive com ela? Não há como você compreender e entender os feitos dessa pessoa. É aquilo, é ter uma vida com Deus. Que do contrário,
acontecer, Deus não vai fazer nada, vai ser aquela vida parada, horrível, horrível. É aquele detalhe, o elemento, ele não é ativo, ele é passivo. Meu Deus, é a pior situação do ser humano, é ele ser passivo. Querido, ele nunca toma uma decisão na vida, ele vive sempre da opinião dos outros. Vive sempre da opinião dos outros. Fulano falou que é isso, então é isso. Fulano falou que não é isso, então não é isso. Não! Faça aquilo que Jesus está falando. Lá em João 14, e o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar aquilo que tem aprendido. É isso. Deus não se agrada da passividade. Toda pessoa passiva é negligente. É verdade. Pode ser. Tem que fazer hoje. Não, hoje não. Deixa para amanhã. Coitadinho, naquela noite de parte que quer fazer. Daí Deus tem sempre alguém para fazer. Tem que fazer agora. Aí ele olha a hora. Tem que ser agora mesmo. Não pode ser mais tarde. Não tem que fazer. É melhor fazer agora, porque daqui a pouco você não sabe. Quer dizer, ele é passivo. Até para orar, irmãos, até para orar, ele é passivo. Quer ver uma coisa? Eu vivi umas horas de passividade. O Senhor me acorda de madrugada, um frio, irmão, faz um frio. Eu disse, Jesus, aqui está tão quentinho, não vou sair debaixo da descoberta, não. E fiquei, e comecei a olhar debaixo da coberta quentinha, toda encolhidinha. Irmão, me deu uma dor na costela do lado direito, que eu não tinha posição para ficar. Eu disse, olha só, meu Deus, que tentação, isso é maligno para que eu não ore. E a dor foi apertando, irmão, eu fui saindo da cama, aí eu sentei, disse, meu Deus, que dor. Eu disse, não estou sem posição, eu vou ajoelhar aqui um pouquinho, para ver se passa. Não deu outra. Quando eu ajoelhei, comecei a orar, foi passando. Quando parou de doer, eu disse assim, Senhor, eu vou deitar agora. A dor passou, mas só que Deus queria que eu orasse mais. Deitei, aí começou. Aí eu olhei e disse assim, meu Deus, o que tu queres de mim uma hora dessa, um frio? Tu estabeleceu o inverno, e agora, Senhor, tenha compaixão da minha alma. Eu disse, tá bom, Senhor, tu queres dó, eis-me aqui, que de repente vai um livramento, é um escape que Deus está querendo dar alguém na nossa família, enfim. Irmãos, dobrei o joelho. Olha, eu não vi a hora passar, confesso. Quando eu levantei, a perna doendo, os pés todos dormentes, eu disse, já não bastou a dor na costela, agora é as pernas. Deitei dormir, que foi uma maravilha. Sabe por que Deus permitiu? Deus não está preso à posição que você vai orar. Ele está preso, sim, à posição que Ele enviar para você orar. Tem que entender isso. Eu posso orar deitada, sentada, correndo, enfim. Mas as situações, tem que botar a boquinha no pó, e talvez assim haja esperança. Viu? Talvez assim haja esperança. Porque dentro da bondade dele, é ele mesmo que declara que ele é o Senhor. E que sem ele não há Salvador. Como que podemos aceitar esse Jesus lindo, maravilhoso e viver alheio a ele? Como que pode? Não existe isso. Não existe. Porque se a misericórdia dele não fosse sobre nós, o que seria de nós hoje? Totalmente perdidos. E nós louvamos a Deus que quando houve aquela tentação lá no Jardim do Éden, o inimigo instigou e citou Adão para tocar justamente aonde Deus queria. Sabe por quê? Porque se tocasse na árvore da vida, ele ia picando eternamente. Olha os planos de Deus aí. Não eram duas árvores, uma não era da vida, mas Deus já sabendo o que ia acontecer,
permitiu que Satanás fizesse da forma que fez, para mostrar que Ele é Deus, Ele é Senhor, e todas as coisas têm que obedecê-lo. Não adianta. Em toda a obra da criação de Deus, irmãos, por incrível que pareça, Deus encontrou barreira. Acredita nisso? Não há barreiras para Deus. Como você entende isso? Não, porque Ele resolve tudo. Mas nós dificultamos. Quer ver quantos tipos de filho Deus tem? Quantos? Alguém que sabe quantos tipos de filho Deus tem? 5 tipos de filhos. Os anjos, que é de criação. Não é isso? Adão, que é de formação. Olha só. Adão de formação. Israel, que é de eleição. Jesus Cristo, que é de geração. O único filho gerado por Deus para o universo do Espírito Santo. E a igreja, são os filhos de adoção. Mas desses 5 filhos, só um obedeceu. Só um fez o que o Pai queria que ele fizesse. Foi o Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo. Olha aí, Deus encontrando problemas para até abençoar a vida daquele que Ele formou com as mãos dele. Eu vou dizer que o único ser que tem as impressões digitais de Deus é o homem. Ele fez com as mãos dele. Pode buscar. A impressão digital de Deus está lá. E Deus, no seu amor, na sua grandeza, Ele não ficou tão somente nisso, não. Ainda nos dá o selo da promessa. A mercadoria é minha, Satanás. Tu não tem poder de tocar. Há uma identificação. É o meu selo, é meu espírito que está na vida dos meus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para Deus, vamos olhar para Ele como Ele é. Se olhássemos para Ele como Ele é, não haveria tanta agonia na face da terra. Principalmente pelos filhos de Deus. Principalmente. Que a coisa quando levanta, meu Deus, que é isso? Calma. Se você tiver que saber, Deus vai falar. Se for tão somente assunto dele, deixa com Ele. Que Ele sabe como vai fazer. Vocês já ouviram aquela palavra? Quando alguém está naquela empolgação, é por aí mesmo, Jesus. Parece que Jesus não sabe. Não, parece que Jesus não sabe. É por aí mesmo. Meu amor, pelo amor de Deus, Ele declara que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta, não. Ele sabe o caminho que Ele vai traçar. Ele sabe o que Ele vai fazer, como Ele vai fazer, quando Ele vai fazer. Nós que temos que ter paciência para esperar. Sabe o que é paciência? Sabe o que é paciência? Sabe o que é? Ter paciência. Eu tenho que ter paciência com você. Porque você é adolescente, é teimosa, às vezes tem que ser bom que você quer. Não é assim que acontece? Aí eu vou ter que ter paciência, tratar com amor. Meu amor, minha filha, não é assim não. Eu já passei por isso também e sei que não é assim. Se você ter um pouquinho de paciência, você vai ver o que Deus vai fazer e vai por aí. Jesus é que tem que dizer para nós, o caminho é esse mesmo, é guiado por mim para a minha direção. Aleluia. Já viu como é que é isso? O pai vai lá de mão dada com o filhinho, vai andando. Eu estou andando com ele, papai está andando com ele. O pai para, vira ele, o filhinho virou para a direção dele. Vem, meu filho, você está cansado, papai, agora vai te carregar um pouco. Bota no colo. Deus te toma pela mão. Vai caminhando contigo. Quando você sente o cansaço, peraí, vem no colinho do papai, não tem coisa melhor. Ah, meu Deus do céu. Descansar nesse colo lindo, fofinho, maravilhoso, quentinho, que só transmite coisa boa. Onde estava sentado ali, estava um moço com um nenenzinho, ele dormiu assim no ombrinho do papai. Aí eu olhei e disse, ah, pai, é assim mesmo. Tu nos pega no colo, colocamos a cabeça assim, no teu ombrinho, sentindo o teu calorzinho e algo ainda maior e melhor, o teu coração pulsando. Ah, coisa maravilhosa. Tem coisa melhor do que isso, irmãos? Agora, por que isso acontece? Porque Ele é Deus. Só Ele tem a capacidade para nos suportar. Só Ele tem capacidade. Tem gente que Ele suporta, tem aqueles que Ele tolera. Mas como Ele pode todas as coisas, Ele transforma. Ele
olha só. Entendeu? Quer dizer, nós lemos, vemos que desobediência traz juízo, bênção retida, obediência, amor. Olha só, as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa abençoar, é isso? Estamos em pecado, vamos supor. As mãos de Deus estão abertas ou estão encolhidas? Continua aberta. Por que, irmãos? Deus não é um homem. Deus não é um homem. Presbítero Francisco, se eu lhe prometer uma coisa, se o senhor me meter raiva, não vou dar mais nada para ele, não. Problema dele. Não é assim que acontece? Não é assim. Deus não. A mão está sempre aberta para abençoar. E o homem tem um frenesi, uma sensação que a mão está sempre aberta para bater. Que isso? Ainda bem que no meio do povo de Deus isso não acontece. Não, porque nós não batemos com a mão, batemos com a língua, que é pior ainda. A lição hoje falou sobre isso. É ou não é? A lição falou sobre isso. Mas como Deus é o que é, Ele é o Salvador, Ele pode converter a nossa língua. Ele pode. Ele é o que? Deus. Uma declaração muito linda. Quando Ele apresenta o Filho dele, Isaías capítulo 42, eis o meu servo, servo da alegria, em quem me sustém, o meu eleito. Pus nele o meu espírito. Para quê? Para produzir juízo na terra. O que isso significa? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. O coxo anda, o cego enxerga, o mudo fala, o surdo ouve. Isso é caráter espiritual. Sem contar a obra literalmente que Jesus faz. A Bíblia não mostra ele curando cego, leproso, essas coisas todas? Porque Ele é Deus. Então essa doença que aparece é para matar, mas Ele é o Deus que me salva. Ele é o Deus que me salva. Eu vou receber a cura, nem que eu tenha que entrar pelo telhado, mas eu vou receber. Não é assim que diz a canção? Nem que eu tenha que entrar pelo telhado? Ué, se eu não posso ir lá, Senhor, manda uma palavra para minha casa, para minha família, e tudo será resolvido. Ah, Jesus querido. Uma canção da Maria Santiago. Se não fosse Jesus, o que seria de mim? O que seria de nós? Porque Ele, como sacerdote, está intercedendo por nós. Ele é o nosso altar, o nosso sacrifício e o nosso sacerdote. É nele que nós vivemos, existimos e nos movemos. Por quê? Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Se eu viver, vivo para ele. Se eu morrer, eu morro para ele. É ou não é? Então a melhor coisa é depender dele. Eu não vou depender do patrão, do fulano, não, nada disso. Ele não vai poder fazer nada. Vai ser mais um a saber. A única coisa que vai fazer é sair comentando. Mas Jesus não. Você recorre a ele. Olha só que coisa linda. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então vamos aprender que sem Ele nada somos, nada podemos. Vamos nos apegar mesmo. Vamos tocar na orla do manto de Jesus e nós vamos ver a diferença que Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Espírito do Senhor continue atuando em nossas vidas e que estejamos preparados, tenhamos percepção espiritual para que possamos entender, aceitar, obedecer e cumprir aquilo que Deus tem determinado, porque há uma recompensa. O trabalho, a obra não é em vão, porque Ele é Deus e sem Ele não há Salvador. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E agradecer a oportunidade. Vamos lá.
uma aliança com Deus, faça companhia com o Robson aqui. Porque nós amamos esse Deus. Como essa igreja ama esse Deus. Meu Deus do céu. Oh, Jesus. Eu falei para ele na sexta-feira, eu falei, Robson, eu vou te esperar. Porque em outubro eu vou recomeçar a campanha Deus Proverá. E você fez parte de um quarteto que cantou o hino Deus Proverá. É verdade. Eu vou te esperar até a 7ª semana dessa campanha. Porque eu quero que você monte um quarteto para louvar essa campanha. Deus, filho, aleluia. Não é marcante. É Deus. Ele é Deus. Então de repente você entrou aqui nessa noite e não está muito bem com Deus. Então vem aqui. Eu preciso orar por você para você sair daqui bem com Deus. Aleluia, Senhor. Porque nesse memorial que a irmã Vilma falou, que está escrito no livro de Malaquias, nesse memorial eu não sei se o dia de amanhã vai raiar para mim e para você. É verdade. Se ele não raiar para mim, eu estarei na glória com ele. Porque a minha vida pertence a Deus. É verdade. E eu estou bem com Deus. E você? Entrega a tua vida para Jesus hoje, moço. Entrega a tua vida para Jesus hoje, moça. Oh, Jesus. É Ele que pode cuidar de você como Ele do mundo pode. Nós vivemos nos escondendo de Deus, mas chega uma hora que nós não podemos nos esconder mais. Chega uma hora que não tem mais para onde ir. Ou você decide ficar com Deus, ou você decide viver sem Deus. Então nessa noite, eu convido você, visitante, amigo, amiga, você é bem-vindo em nome de Jesus. Você vai ser sempre bem-vindo nessa casa em nome de Jesus. Nós vamos estar sempre em braços abertos para te receber em nome de Jesus, mas pense nisso com carinho. Aleluia. Deus criou essa situação, permitiu que você estivesse aqui hoje. Para você entregar a tua vida na mão dele, para você reatar essa aliança com ele. Deus te deu livramento, Deus te lançou as barreiras por terra, para que você entrasse por essas portas e entregasse a tua vida para Jesus. Deus está disposto a devolver os teus talentos nessa noite, mediante a tua nova aliança de compromisso. Então, pela última vez, quem vai vir fazer companhia do Robson? Como está a tua vida com Deus? Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Que Deus te dê uma semana de vitória, de bênção. Que você possa refletir sobre isso. E entrar pelas portas de uma igreja evangélica ainda essa semana. E reatar a tua aliança com Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Receba um sinal de Deus. Recebe um sinal de Deus. Ainda essa semana, Deus está mostrando o que você deva fazer. E você mesmo decida o caminho que deve seguir. Lembre-se uma coisa que foi pregada aqui nessa noite. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Vamos orar pelo Robson. Logo em seguida nós vamos apresentar uma criança. E depois nós vamos fazer os agradecimentos e orar pelos líderes da nossa cidade, dos adolescentes. Vamos orar pelo Robson. Pastor Hilton, levanta a tua mão para cá. Maravilhoso Deus, nós te louvamos. A tua palavra foi pregada. E o Senhor já tem trabalhado todos esses tempos, todos esses dias no coração de Robson, na mente. O Senhor tem guardado, Senhor, esse moço. E hoje aprove a Ti, porque não é por força, não é por violência. Ele conhece a Tua voz, a Tua palavra. E acredito que hoje foi o dia que Tu falou mais forte no coração desse moço,
para que essa decisão seja tomada. E hoje, Senhor, eu creio que tu estás devolvendo os talentos do outro. Estarei acendendo o seu nome no livro da vida. E o compromisso, Senhor, foi reatado. E nós te louvamos por isso. Receba a rosa nessa noite. Novamente como filho, porque tu já estava esperando. Ele hoje só atendeu a tua voz. E nós como igreja te damos graça por isso. Muito obrigado. Nós abençoamos o teu filho com o poder que tu nos deste para abençoar. E te pedimos guarda, ajuda, ser com ele. Eu vejo as tuas promessas se acenderem de novo na vida desse moço. Eu vejo labaredas de fogo em volta dessas promessas. É sinal que o Senhor quer fazer. O Senhor está disposto a fazer. Então ajuda ele, Senhor, a continuar. E agora, e até o fim, nós abençoamos em nome de Jesus. Você aplauda o Senhor? Nós abençoamos o nosso Senhor. Aleluia. Pode trazer a criança para ser apresentada. A Rebeca, que é a mãe dessa criança. Rebeca, pode trazer todo mundo que veio contigo. Pode trazer todo mundo. Viu? Todo mundo que veio para a Rebeca. Pode vir aqui. Rebeca vai apresentar a sua linda filha, linda Rosa. Amém? Pode vir todo mundo. Pode vir, vocês são bem-vindas em nome de Jesus. Essa igreja ama vocês. Deus, pode vir, vem aqui, minha esposa. Você entendeu o que eu falei? A Rebeca vai apresentar a sua linda filha de nome Linda Rosa. Henrique, segura um pouquinho. Pode ver pela tela aqui. Já vai tocar de novo. Segura. Isso, tem mais alguém aí? Manda vir. Não tem problema não. Chama pelo nome. Vem cá, Graça. Isso, irmã Graça. Irmã Graça trabalha com a minha esposa na hora de sexta-feira. Aleluia, Jesus. Maravilha de Deus. Glória a Deus. Como nós sempre fazemos, igreja, Deus ajuda. Levanta a tua mão abençoando a linda Rosa. Ah, ela aqui, poxa. Vem cá, você. Vamos apresentar a linda Rosa para Jesus. Maravilhoso Deus. Nós te adoramos, Senhor, porque a tua palavra diz sobre as crianças que tu estás. É o reino dos céus. Criança, Senhor, não tem pecado. E nós queremos apresentar a linda Rosa a ti por todos os dias de sua vida. E a decisão mais sábia que uma mãe pode ter, Senhor, é entregar a sua filha no fruto do seu ventre. Assim como Ana fez, Senhor, se tu me deres um filho, eu entregarei para ti. Rebeca está entregando para ti, consagrando a ti, Senhor, para que o Senhor guarde por todos os dias de sua vida. Faça dessa menina, Senhor, uma serva, uma abençoada, uma missionária, uma ganhadora de almas. Guarda, livra de todo mal, Senhor. Nós apresentamos diante de ti. Ordenamos agora que todo mal caia por terra contra a vida dessa criança. E te pedimos, ó Deus, ajuda a sua mãe, sua avó, suas irmãs a ajudarem, Senhor, a tua filha Rebeca a criar essa criança no temor da tua palavra. E nós, Assembleia de Deus, Ministério Emanuel em Rocha Miranda, estamos dispostos a ajudá-la a fazer isso, orando, Senhor,
orientando naquilo que precisar de nós. E nós, como igreja, abençoamos essa menina, em nome de Jesus. Glória, glória.